Você já marcou de preto, né? Inicialmente, urge mencionar a ausência de situação flagrancial no caso em tela. Okay. A indiciada não fora presa na cena do fato, não foi perseguida logo após a eventual prática do delito ou encontrada com elementos que, logo depois da prática delituosa, fizessem presumir ser ela a autora do crime. O que é que eu estou dizendo aqui? Nesse sentido, não há flagrante próprio, impróprio ou presumido. A prisão é ilegal por ausência de uma das situações flagranciais, hipóteses que autorizam o flagrante delito. Ok? Pronto. Aí eu tenho que colocar o dispositivo nos termos dos artigos 302, incisos 1, 2 e 3. Desculpe, 1, 2, 3 e 4, né? 3 e 4 do CPP. Ok? Pedido. O pedido é muito simples. O pedido do relaxamento. Ante o exposto, requer o relaxamento da prisão em flagrante delito. Se for preventivo, você coloca o relaxamento da preventiva. Se for temporário, o relaxamento da temporária. Com a expedição. Se for relaxamento, tem que pedir para expedir alvará de soltura. Se for liberdade provisória, tem que pedir para expedir alvará de soltura. Se for livramento condicional, tem que pedir para expedir alvará de soltura, porque eu vou libertar quem está custodiado. Requer o relaxamento da prisão em flagrante com a expedição de alvará de soltura por ser medida de justiça. Não tem prazo, é uma peça sem elemento prazal. Nestes termos, pede deferimento. Local, data, não assina a peça, pelo amor de Deus, não inventa dados, trabalha com o que está anunciado. OAB. Ok? Então veja que é uma peça muito simples. Professor, se fosse, por exemplo, um caso de tráfico que não teve laudo de constatação da droga, marca de preto o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Lei 11.343 de 2006. O meu fundamento jurídico seria esse. A materialidade nem provisoriamente restou comprovada, não houve laudo de constatação, como exige o artigo 50, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006. No pedido, requer o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura. Não comunicou a prisão, o fundamento seria esse, com aqueles dispositivos. Então, basta que você adapte sua peça à hipótese em tela, colocando os artigos ou súmulas eventualmente cabíveis no caso em tela. Ok?
Pessoal, eu sei que vocês vão querer, né? Isso aqui. Eu sei que vocês vão querer. Eu vou salvar aqui e pedir para o nosso grande monitor Diego subir para vocês. Modelão de relaxamento 2020 na cabeça, Barão. Show de bola. Ok? Agora sim, ó. Vamos fazer o seguinte. Professor, me dá alguns artigos aí para poder eventualmente fazer um relaxamento de prisão em flagrante. O que é que eu poderia alegar? Como é que eu trabalharia isso aí? Faz o seguinte, então, para facilitar a sua vida. Vai no 310, inciso 1º, e aí a gente vai fazer as emissões abaixo desse inciso 1º. Essas emissões do 310, inciso 1º, são remissões só para o relaxamento do flagrante. Ok? São remissões que se aplicam para o relaxamento do flagrante, porque o 310, inciso 1º, só trata do relaxamento da prisão em flagrante. Professor, eu posso usar esse fulcro? Pode. Eu disse para usar o 565 porque ele é amplo e cabe para qualquer prisão. Mas você pode usar para o relaxamento da prisão em flagrante também o artigo 310, inciso 1º do CPP. Então faz o seguinte, para você lembrar quais são as hipóteses de relaxamento. Vai no inciso 1º e coloca abaixo. Remissão aí, ó. A gente citou, por exemplo, o artigo 50, né? Vamos colocar de preto, que são nulidades da prisão, né? A gente colocou aqui o artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Coloca aí. Ok, o artigo 50. A súmula 145 do STF, o flagrante preparado, a gente já falou. Aí eu vou para os artigos do Código de Processo Penal. Aí a gente vai colocar, por exemplo, o 302, né? 304, que é da lavratura, o 306. São alguns artigos importantes do Código de Processo Penal, CPP. E aí eu fecho com a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 62 e 63. Se couber, coloca o artigo que eu citei também da audiência de custódia, que é o artigo 7º, item 5 do Decreto-Lei 678/92, ok? Então, todos esses artigos evidenciam que a prisão é ilegal, a prisão em flagrante, e esses serão os fundamentos jurídicos do seu pedido no relaxamento de prisão em flagrante. Ok? Serão os fundamentos jurídicos do pedido. Porque o pedido você já sabe que só é relaxar a prisão e expedir alvará de soltura. Professor, aqui eu peço para acumular com outras cautelares, substituir por outras cautelares. Olha, a prisão é ilegal, então o cara tem que voltar ao status anterior que ele possuía, que era de uma liberdade plena. Eu estou vivendo aqui, graças a Deus, bate na madeira 3 vezes, sem nenhuma cautelar. Eu não estou com tornozeleira, você pode ver aqui, deixa eu ver se minha meia é bonita, né? Não estou sem tornozeleira, né? Graças a Deus, eu não estou com proibição de frequentar nenhum local, enfim. A gente está sem nenhuma cautelar. Consequentemente, se me prendem legalmente, eu tenho que voltar àquele estado anterior. Porque a prisão é ilegal. É diferente da liberdade provisória. Vem cá que a gente vai estudar a partir de agora. Então anotem aí. A próxima peça é a liberdade provisória. Ó, a liberdade provisória, ela pode ser confiança e sem fiança. Então você tem a liberdade provisória, confiança. Já vou lhe dizer o seguinte, olha, todos os crimes admitem liberdade provisória sem fiança. É o direito de responder ao processo em liberdade. Isso é a liberdade provisória.
direito de aguardar o processo, o trânsito em julgado de uma eventual sentença livre e em liberdade. E todos os crimes hoje vão admitir a liberdade provisória sem fiança. É verdade que o pacote de crime trouxe algumas restrições para a liberdade provisória. Acabou generalizando, né? Em relação a sujeitos que integram organizações criminosas. Há uma dificuldade maior para permitir que o cara responda o processo de liberdade. Então, existiram algumas restrições. A gente tem que aguardar para ver como o Supremo vai se posicionar em relação a isso. Mas fato é que, genericamente, abstratamente, todos os crimes vão, de maneira abstrata, admitir a liberdade provisória sem fiança. Com fiança, existem algumas vedações que estão nos artigos 323 e 324 do CPP, bem como no artigo 5º, inciso 42 a 44 da Constituição Federal. Então, por exemplo, não cabe fiança para crime hediondo, crime equiparado hediondo, para o racismo, para ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, existe uma inafiançabilidade nessas hipóteses onde eu tenho um mandado vermelho da Constituição proibindo, com base nessa teoria da sinaleira que diz Felders, proibindo a concessão de fiança para essas hipóteses. Ok? Beleza. Professor, qual é a lógica disso? Se o cara mata dolosamente, de maneira qualificada, ele pode sair sem pagar, liberdade provisória sem fiança, mas não pode sair pagando. É complicado. E essa realidade tem que ser alterada. Mas fato é que a fiança, ela sempre foi compreendida como um direito subjetivo do sujeito. Um direito subjetivo do flagranteado. Então, se o crime era afiançável, o sujeito arcava com a fiança e ele teria direito a alguns benefícios. Teria direito ao benefício de responder o processo de liberdade. Você tem outros benefícios, como, por exemplo, deputado federal e senador só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Então, vejam que a fiança sempre foi compreendida como direito, como algo mais benéfico do que a liberdade provisória sem fiança. Por isso essa restrição para alguns delitos, ok? Na sua prova, o que é que você vai fazer? Você vai pedir liberdade provisória sem fiança. E se for o caso, o juiz arbitra a fiança, se entender por bem. Mas para você não se arriscar a pedir uma fiança em crime que não admite, entendeu? Eu sempre oriento desse jeito, ninguém se deu mal nas questões discursivas, porque isso já veio em questão discursiva. Então você pede, você não especifica, você pede liberdade provisória. E aí, se for o caso, Vossa Excelência, se entender por bem, impõe a medida cautelar diversa da prisão. E uma das medidas cautelares diversas da prisão que nós temos é justamente a fiança. Vai lá e olha o 319, inciso 8º do CPP. Ok? Então, basta você pedir liberdade provisória sem fiança. Especifica. Liberdade provisória. Se for o caso, o juiz impõe a fiança. Ok? Então, o que é que acontece aqui, ó? A liberdade provisória agora, vamos falar dela então. Primeiro, também é uma peça una. E o fulcro, você pode usar o artigo 5º, inciso 66 da Constituição, que cabe tanto para a liberdade provisória como sem fiança. Artigo 5º, inciso 66 da Constituição. Tem uma liberdade provisória que já veio na prova, que a banca acabou fazendo até essa pegadinha, que é uma liberdade provisória especial, uma liberdade provisória que existe nos casos de excludente de licitude manifesta. Você tem uma liberdade provisória, de certo modo, diferenciada. Ok? Então, por exemplo, olha só, o 310 aqui. Você tem aqui, ó, o parágrafo 1º do 310. Esse era um antigo parágrafo único. Quando caiu na prova da OAB, ainda era o parágrafo único. E aí o parágrafo 1º diz, ó,
Se o juiz verificar, você pode até marcar de amarelo isso aí, pode ser um fulcro da peça, porque é diferenciado, é um fulcro a mais. Mas ele fala, se o juiz verificar pelo APF que o agente praticou o fato, legítima defesa, estado de necessidade, uma causa excludente de licitude, consentimento do ofendido nos crimes em que o consentimento é uma causa excludente de licitude, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de compromisso, comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então veja que isso já caiu na prova. Foi um caso em que o cara agiu em estado de necessidade, e aí você tinha que dizer na questão que cabia a liberdade provisória. Só que a banca não disse se a prisão era necessária ou não. Então você tinha que fundamentar nesse argumento de que existia uma causa excludente de licitude manifesta. É uma liberdade provisória diferenciada porque ela se apega ao mérito. Ela se apega à existência manifesta de uma justificante. Por exemplo, o cunhado de... Como é o nome daquela grandona da Record, Barão? A grandona, a loura grandona? Não lembra não, a apresentadora? Qual é o nome dela? Agora fugiu o nome. Ana Hickman, tá vendo que você lembra? O cunhado de Ana Hickman, que estava no hotel, e um fã queria matar a Ana Hickman, ele acabou atingindo e matando o cara. Você vai manter aquele sujeito preso durante o processo para soltar lá na frente, que a chance dele ser absolvido é muito grande. Claro que se houvesse um excesso doloso ali escancarado, não. Mas eu tenho direito, você tem o direito de responder o processo de liberdade, com esse argumento, por exemplo. Ok? Show de bola. O fulcro, então, eu posso usar o fulcro, o artigo 5º, inciso 66, cabe também o 310, inciso 3º, e como citei esse parágrafo 1º do CPP. Tudo aqui você coloca de amarelo, tudo entra de amarelo, porque é uma peça una, a liberdade provisória. Segundo ponto, a liberdade provisória, ela é o momento dela, o objetivo. A liberdade provisória, ela ataca o flagrante, o APF. A gente colocou aqui no nosso quadro, né? Olha aqui, foca aqui, por favor, mestre, de novo, ó. Auto de prisão em flagrante, eu tenho relaxamento e liberdade provisória. Então, a liberdade provisória, ela ataca o auto de prisão em flagrante. Ela ataca o flagrante, ok? Cuidado com isso. Se já tiver preventiva, não vai ser mais liberdade provisória. Aí a hipótese vai ser de relaxamento, de preventiva ou revogação. Direito da liberdade provisória. O que é que entra no fundamento jurídico do pedido? No caso da liberdade provisória. O que é que entra nesse fundamento jurídico do pedido? Olha, o que você deve evidenciar na liberdade provisória é o não cabimento da PP, da prisão preventiva, ou a desnecessidade da mesma. Então, na liberdade provisória, você evidencia que ou não cabe prisão preventiva, ou a prisão preventiva é desnecessária. Ok? O fundamento jurídico da liberdade provisória é esse. Salvo aquela situação excepcional que a gente mencionou aqui, das causas excludentes de licitude, que aí seria outra hipótese, ok? Salvo naquela situação excepcional que a gente comentou do artigo 310, parágrafo 1º, meu amigo de casa, minha amiga, do Código de Processo Penal, ok? Como assim? Evidenciar o não cabimento da LP, da liberdade provisória. Por exemplo, aí a gente tem que falar da prisão preventiva para você entender melhor isso, mas só cabe prisão preventiva em crime doloso. Se o cara é preso em flagrante por um homicídio culposo na direção de veículo automotor, vai ter que conceder liberdade provisória. E o fundamento jurídico do seu pedido vai ser o qual?
313, inciso 1º do Código de Processo Penal. Só cabe prisão preventiva em crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Porque eu não posso prender antes para soltar depois. Se o crime tem uma pena tão ínfima, é certo que o cara vai ter direito a algum benefício lá na frente. Então, perceba isso, é o princípio da homogeneidade. Então, se não cabe a conversão do flagrante em prisão preventiva, não tem como o cara ficar preso em flagrante, eu vou ter que soltar. E o argumento é a liberdade provisória. A gente vai falar mais sobre isso quando tratarmos da preventiva. A desnecessidade, se o cara é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, emprego, para que eu vou converter o flagrante em preventiva? O objetivo da liberdade provisória é a não conversão do flagrante em prisão preventiva. Ok? E a gente vai estudar, quando nós falarmos da prisão preventiva, nós vamos estudar isso, para evidenciar os requisitos da prisão preventiva que estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. O pedido, né? Aí vem o pedido da liberdade provisória, é um espelho do fundamento jurídico. Ok? Então aqui eu também vou requerer a liberdade provisória com a expedição do alvará de soltura. Então, seu pedido é de concessão da liberdade provisória com a expedição do alvará de soltura. E se Vossa Excelência, juiz, entender por bem que seja acumulada a liberdade com outras medidas cautelares diversas da prisão. Aí você menciona o artigo 319 e 320 do CPP. Ok? Professor, olha como eu adivinho sua mente. Faz pelo menos o pedido aí. Claro que a gente vai dar modelos completos de liberdade provisória. Vamos fazer para frente também liberdade provisória aqui. Mas olha como ficaria esse pedido aqui da liberdade provisória. A gente fechar aqui, ó. Ficaria assim, ó. Pedido, né? Estrutura da liberdade provisória é a mesma do relaxamento. O que vai mudar é o fundamento jurídico, que agora é a desnecessidade da prisão. Veja, na liberdade provisória, o flagrante não é ilegal. Porque se fosse legal, seria relaxamento. O flagrante é legal, mas as circunstâncias são favoráveis para o cara responder o processo em liberdade. Ok? Então, ficaria aqui, ó. Ante o exposto, requer a concessão de liberdade provisória. Não precisa especificar com ou sem fiança. Mediante a expedição de alvará de soltura, por ser medida de justiça. Ok? Agora eu coloco, entretanto, se Vossa Excelência entender cabível que seja imposta alguma medida cautelar diversa da prisão nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Ok? Entretanto, se Vossa Excelência entender por bem que seja acumulada a liberdade com outras medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, fixada uma medida cautelar diversa da prisão, que pode ser até a fiança. Entendeu? Aí depende do juiz. Nos termos do artigo 319 e 320 do CPP. Porque, como eu disse no início da aula, a prisão hoje é a última ratio. Então é melhor você ficar com sua liberdade limitada do que totalmente privada. É melhor você estar com a tornozeleira eletrônica do que estar custodiado. Ok? Nestes termos, pede deferimento, né? Mesma coisa do relaxamento. Local, data, não tem prazo, né? Advogado. OAB. E passa a régua, ponto final.
Valeu, galera. Vamos fechar aqui. E aí, no nosso próximo encontro, a gente deixa para falar da prisão preventiva e da temporária, com as peças relativas a essas modalidades prisionais. Valeu, galera. Muita fé em Deus, confiança. Vai dar tudo certo. Estamos juntos. Estamos juntos. Tenho certeza que você logo, logo vai estar com a carteira na mão e obtendo sua aprovação. Valeu? Qualquer dúvida, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, que a gente está junto, sempre juntos com a família Sejais. Valeu, galera. Um abraço.